Então, como eu disse, a gente vai resolver a prova do FMG 2018 nessa aula e na próxima, né? Eu estou repetindo para gravação. Tinha esquecido de colocar para gravar. Mas vamos lá. Essa é a primeira questão, tá? Eu vou deixar vocês tentarem resolver, né, por 5 minutinhos e a gente resolve junto. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, como sempre, pode estar mandando por escrito aí no chat, ou vocês podem ligar o microfone e falar que eu vou estar ouvindo vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação aí na tela? E está dando para me ouvir direito? Sim. Tá. Sim. Então, vou dar os 5 minutinhos, né? Se vocês tiverem algum problema, vocês podem estar avisando aí, tá? E a gente já resolve. Vamos lá. Ou conseguiram chegar em algum pensamento aí para tentar resolver esse exercício? Não? Ninguém? Tá certo, então. Vamos resolver. Primeiro eu vou ler o enunciado com vocês. Em um triângulo ABC, retângulo em A, né, o que isso significa? Né? Tá aí a nossa primeira informação importante. Ali no ponto A desse triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90. Né? É uma informação importante. Traça-se o segmento AD perpendicular ao lado BC no ponto D. Os segmentos AB, AC e BC medem, respectivamente, 6 centímetros, 8 centímetros e 10 centímetros. A soma das medidas dos catetos do triângulo ABC e do segmento AD em centímetros é. Bom, vou colocar aqui no quadro. Vamos lá, a gente tem que tentar entender, primeiramente, esse exercício, né? Então, vejam só. A gente tem algumas informações, né? Ele já deu aí, por exemplo. A gente sabe que no ponto A tem um ângulo de 90. Então, a gente, com isso, já consegue saber quais são os segmentos que são catetos e quais segmentos são hipotenusa. Né? E existe uma relação, né, métrica no triângulo retângulo que diz que o produto da medida dos catetos é igual ao produto da altura relativa à hipotenusa. É muito complicado tentar entender esse negócio aí assim. Então, em fórmula matemática, como que a gente pode escrever isso? Vai ser da seguinte forma. A gente vai ter aí o segmento. Tá dando certo aqui. A gente vai ter o segmento AB multiplicado, né, porque é um produto, pelo segmento AC, e isso vai ser igual ao segmento AD multiplicado pelo segmento BC. Então, assim, o que está escrito aqui nessa fórmula? Está escrito que o produto da medida dos catetos é igual ao produto da altura relativa à hipotenusa, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. O que eu estou escrevendo está aparecendo aí na tela para vocês, né? Uhum. Tá, vou pedir para vocês desculparem a caligrafia. Eu estou tendo contato com esse material pela primeira vez. Vou reescrever ali aquela primeira parte, né? O segmento AB. De acordo com o enunciado, né, do exercício, as medidas dos catetos são as seguintes, né? Vou até colocar em outra cor aqui. Nós temos ali o segmento AB. Quanto que vale o segmento AB aí, pessoal? Vocês lembram do enunciado? Não? Tá, ele vale 6. Depois nós temos ali o segmento AC, valendo 8. E é centímetros, tá?
centímetros, centímetros. E, por fim, a gente tem ali a hipotenusa, né? Isso aqui é um cateto, isso aqui é um cateto. E nós temos a hipotenusa, que é a BC, valendo 10. Tá, e como é que eu sei, sem precisar fazer o desenho, que esses dois, a B e a C, são catetos e o BC é a hipotenusa? Porque esses dois aqui estão ligados ao ponto A, né? Que ele diz lá que no ponto A, esse triângulo é retângulo. Então, esses dois que tem A no nome aqui, a B e a C, eles são catetos, porque o triângulo é retângulo no ponto A. E esse aqui não tem ligação com o ponto A, né? Ele é o BC, então ele é a nossa hipotenusa, certo? É assim que a gente sabe sem precisar fazer o desenho. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Eu só retirei as informações do enunciado. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Uhum. Tá. Então, a partir disso aqui, a gente tem que tentar descobrir a medida da altura relativa, né? Porque, vejam só, ali do enunciado, nós já conseguimos identificar aqui o valor do AB, vejam só, está aqui na fórmula, o AB, já identificamos o valor do AC e do BC. O único valor que a gente não tem ainda é o AD, que vai ser a altura relativa, né? Então, vamos tentar descobrir, substituindo esses valores aqui que nós já temos, na formulinha aqui em cima. A gente tem a formulinha, uma variável e os outros valores. Vamos substituir. Vai ficar como? AB. Quanto que vale AB? Tá aí na tela, pessoal. Quanto que vale AB? 3. 6. Ó. AB Isso. igual a 6. Então, aqui, ó, 6. Multiplicado. AC. Quanto vale AC? 8. 8. Isso é igual a AD, que a gente não sabe, multiplicado por BC. Quanto vale BC? 10. 10. Certo. Então, vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 8. Quanto é, pessoal? 6 vezes 8? 48. 48. Igual a AD, né? Vou repetir a parte de cá, vezes 10. Agora a gente tem que isolar, então, aqui esse AD. Então, vamos repetir aqui, ó, 48. O 10 está multiplicando o nosso AD, para passar para cá, nós passamos dividindo. Então, dividido por 10, igual a AD. Tudo bem até aqui? Sim. 48 dividido por 10, quanto vai ser, então, o valor do nosso AD? 4. 4,8. Certo? Centímetros, né? Porque todos aqui estão em centímetros, então o nosso AD vai ser em centímetros também. Conseguiram entender aí a continha que a gente fez? Sim. Tá, vou escrever aqui o valor final, então, de vermelho para destacar junto com os outros. 4,8 centímetros. Bom, então a gente já tem todos os valores. Nós temos os valores dos catetos, da hipotenusa e da altura relativa, né? Então, o que ele quer saber pelo enunciado? Ele está pedindo para a gente a soma das medidas dos catetos com o segmento AD. Então, aqui nós temos os catetos, né? AB e AC, e descobrimos o segmento AD, valendo 4,8 também. Então, é só somar isso, né? Vou dividir aqui. Então, para terminar, o que ele está pedindo aí, é só somar. Ele quer o valor dos catetos somados, que é AB, mais o outro cateto, AC, mais o valor do segmento AD que a gente acabou de descobrir, AD. Então, fazendo essa soma, quanto que vai ser? AB, quanto vale AB? 6. Mais. Quanto vale AC? 8. 8. E quanto vale AD que a gente acabou de encontrar? 4,8. Isso.
Então, somando aqui 4 com 8 mais 4,8, quanto vai dar? 18,8. 18,8. Perfeito. Vou colocar aqui. 18,8 centímetros. Voltando, então, lá na questão. Aqui, ó, pela nossa questão, seria a alternativa B. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Ou vocês conseguiram compreender? Só dando uma recapitulada. A gente sabe a formulazinha aqui, né? Então, para resolver esse exercício, vocês precisariam conhecer essa formulazinha que ele não está dando no enunciado. Tudo bem? Então, tendo a fórmula em mão do enunciado do exercício, a gente extrai as informações. A gente extrai o valor do segmento AB, do segmento AC e do segmento BC, que são as hipotenusas, são os catetos e a hipotenusa. Substituindo esses valores que a gente sabe dentro da fórmula, a gente acha o último valor ali que a gente não conhecia, que é o valor de AD, nossa altura relativa. Só substituir na fórmula, isolar o AD e acha o último valor. Aí no exercício ele está pedindo para a gente a soma, né, das medidas dos catetos mais o segmento AD. Então, quais são os catetos? AB e AC, né, porque eles acompanham o A ali. No enunciado ele diz que o nosso triângulo retângulo é retângulo em A, então AB e AC, que acompanham esse Azinho aí, eles são os catetos. Então, somamos aqui os catetos AB mais AC e o segmento AD, que era o que ele estava pedindo no exercício. Substituímos os valores, somamos, chegamos aí ao resultado final, certo? Ficou alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Certo, deixa eu ver, vocês mandaram mensagem aqui, né? Certo. Bom, posso passar então para a próxima, né? Vocês não vão copiar, ou já copiaram? Quem copia? Tá, vou voltar para a apresentação. Vamos para o próximo exercício. Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês resolverem. E aí nós fazemos juntos, tá? Vamos lá. 5 minutinhos. Qualquer dúvida podem estar falando ou mandando aí no chat por escrito. Vamos lá, então, pessoal. Deu tempo. Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Ou conseguiu chegar em algum pensamento aí para tentar resolver o exercício? Não? Certo. Vamos, então, primeiro eu vou ler o enunciado aí com vocês. Vou voltar lá. O lucro de uma empresa pode ser encontrado por meio do modelo matemático. Né? A gente vê aí que esse modelo é uma função, né? Tá ali L de x, mas vocês devem estar mais habituados com f de x. É a mesma coisa, tá? Tudo representa uma função. Então, qual é a função ali? 3x ao cubo menos 48x ao quadrado. Sendo x a quantidade de peças vendidas em um mês. No mês de janeiro foi vendido um determinado número de peças que não gerou nem lucro nem prejuízo. A quantidade de peças vendidas no mês de janeiro corresponde a um número cuja soma dos algarismos é. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar no quadro. Isso aqui. Professor? Eu estou apagando aqui, eu já retomo. Por isso que eu não consigo copiar as questões, porque eu sou muito rápido, por causa eu não consigo copiar as questões. Ah, tá. Eu vou deixar um tempinho, então. Depois que eu terminar de resolver, eu deixo ela mais um tempinho aqui exposta. Aí eu passo. Vou dividir aqui. Pronto. Vamos lá resolver esse aí, então. Tem bastante informação nesse enunciado, né? A gente tem qual é a função que ele está
Tá dando aí. E ele ainda diz que no mês de janeiro não gerou nem lucro nem prejuízo. Então, o que isso significa? Se não gerou lucro nem prejuízo, nosso L ali, que seria a nossa função, né? Eu vou escrever primeiramente aí no quadro qual que é a nossa função. Deixa eu voltar lá. Nossa função vai ser 3x ao cubo. Vou colocar como f de x, porque vocês devem estar acostumados, tá? Vou colocar aqui, ó, f de x igual 3x ao cubo menos, vamos ver lá, 48x ao quadrado. Menos 48x ao quadrado. Então, essa é a nossa função. Aí ele diz lá no enunciado que nesse mês de janeiro, que a gente está tentando calcular, não gerou nem lucro, nem prejuízo. O que isso significa? O nosso f aqui, nosso f de x, destacar aí, nosso f de x, ele vai ser zero, tá? Não gerou lucro, nem prejuízo. Se tivesse gerado prejuízo, o nosso f de x ia ser negativo. Se tivesse gerado lucro, o nosso f de x ia ser positivo, tá? Como não gerou nenhum nem outro, então o nosso f aqui, f de x, ele vai ser igual a zero. Que lá ele está dizendo como L de x, né? É a mesma coisa. Então, o nosso f de x vai ser igual a zero. O que isso significa? A gente vai ter que pegar esse polinômio aí, né, essa função, e igualar a zero, tá? Para descobrir o resultado. Para descobrir o valor desse x aí. Então, só reescrevendo. Como a gente sabe que o nosso f de x vai ser igual a zero, a gente iguala aí. Vai ficar 3x ao cubo menos 48x ao quadrado igual a zero. Então, a gente tem que tentar ir mexer nessa função de forma a encontrar o valor desse x. A primeira coisa que eu tentei fazer aqui, né, que eu vou fazer para vocês, é colocar o x em evidência. Ó. A gente tem x aqui no primeiro termo e no segundo termo, né, antes e depois aqui do sinal de subtração. Então, eu vou colocar esse x em evidência. Vejam só. Então, vai ficar x que multiplica 3x ao quadrado, né? Porque aqui o x estava ao cubo, a gente diminui 1, fica ao quadrado. Menos 48x. Mesma coisa, que o x estava ao quadrado, a gente diminui 1, fica só x. Certo? Então, isso igual a zero. De vista, pessoal, qual que é uma das possibilidades de valor de x para tornar tudo isso aqui zero? Toda essa expressão. Vocês têm alguma ideia? Que valor que a gente pode atribuir a x para zerar isso aqui, ficar tudo zero? Vocês têm alguma ideia? Não? Ninguém tem nenhuma ideia. Eu tava pensando. Ó, de imediato, pessoal, vocês percebam aí. Aqui a gente tem x vezes alguma coisa. Se a gente colocar x igual a zero, vai ficar zero vezes tudo isso aqui. Zero vezes qualquer coisa é zero, né? Então, um dos valores que o x pode adotar para dar tudo zero é o próprio x igual a zero, tá? Esse já é uma das possibilidades de resolução. Porque a gente tem aqui, ó, x vezes isso, que é uma multiplicação. Então, se a gente tem lá, vou escrever aqui do lado, né? Um rascunho. Se a gente vê aqui, ó, 0 vezes 10, qual que é o resultado disso? Zero. 0 vezes 1000, qual que é o resultado? Zero. Zero. 0 vezes x, zero. Então, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Nesse caso aqui é a mesma coisa. A gente tem x vezes alguma coisa. Se a gente dá o valor zero para esse x, vai ficar zero. Naquele caso ali, zero vezes toda aquela expressão. 3x ao quadrado menos 48x. Qual que é o valor disso aqui? Zero. Então, é uma das possibilidades para resolver isso. Então, a gente colocou aqui, ó, uma das respostas. A gente já consegue observar que é x igual a zero. Deixa eu apagar aqui o rascunho. Pronto. Então, tá certo. Ali daquele primeiro esboço, a gente já tirou um possível valor de x. Então, vamos continuar.
Eu vou separar aqui, ó. A partir disso aqui, a gente já conseguiu um valorzinho de x. Agora, vamos usar só essa expressão aqui de dentro. Com esse x aqui de fora, a gente já tem um valor, 0. Então, eu vou excluir ele. Vou olhar só o que está aqui dentro. Esse 3x ao quadrado menos 48x. Vamos olhar para isso. 3x ao quadrado menos 48x. Tem que dar 0, né? Então, igual a 0. O que a gente pode fazer? Mesma coisa que fez no anterior, né? Tem x aqui no primeiro termo, antes da subtração, e tem x aqui no segundo termo, depois da subtração. Então, vamos colocar esse x aí em evidência. Vou colocar aqui, ó, x vezes 3x, né? Que estava ao quadrado, a gente diminui 1, fica só o x. Menos 48. Aqui tinha um x, a gente exclui ele, fica com só o número. Certo? Isso tem que ser igual a 0. Aqui a gente pode perceber a mesma coisa. Tem um x multiplicando, né, a expressão. Então, se esse x aqui for 0, já deu para responder, né? X vezes a expressão vai dar 0. Então, é uma possível resposta. Só que essa resposta a gente já tirou aqui. Então, tem que tentar outra coisa. Que vai ser o quê? Essa expressão tem que ser 0, certo? Vejam só. Se o nosso x aqui dessa expressão for 0, então é uma resposta, vai dar 0. E se essa expressão aqui também der 0, a expressão toda, 3x menos 48 for 0, então também é uma resposta. Vocês estão conseguindo entender? É bem difícil de entender essa parte, ela é bem confusa. Vocês estão conseguindo acompanhar? Pessoal? Certo. Qualquer dúvida vocês podem interromper, tá? E perguntar. Então, vamos lá. Ok. Esse x aqui precisa ser 0, então ele é uma resposta. E essa expressão aqui precisa ser 0. Então, vamos separar isso. Vamos montar aqui, ó. 3x menos 48 igual a 0. A gente consegue resolver isso aqui isolando o x, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, 3x igual a 48, né? 48 aqui estava negativo, então passando para lá da igualdade, ele vem positivo. X igual 48 dividido por 3. 3 estava multiplicando, passo dividindo. Então, como que vai ficar isso aqui? 48 dividido por 3. Quem pode fazer aí rapidão? Treze? 48 dividido por 3. 16, professor. 16. Alguém falou aí. 16. Então, ou seja, quais são as raízes que a gente encontrou? Deixa eu colocar aquele 16 certinho ali, que está parecendo um 96. Bom, então o resultado aqui, 48 dividido por 3, nosso valor de x, 16. Então, quais são as raízes? Aqui nessa primeira equação, a gente tirou ali x igual a 0. Aqui nessa segunda equação, a gente encontrou de novo o x igual a 0, né? Por causa desse xzinho aqui, ó. Foi quase a mesma coisa as duas, ó. X vezes uma expressão, x vezes uma expressão. No primeiro, a gente tirou x igual a 0. No segundo, a gente tirou x igual a 0. Aí, aqui no final, a gente encontrou esse x igual a 16. E aí é uma resposta diferente, né? X igual a 16 aqui. Então, quais foram as raízes que a gente encontrou ali, né? Percebam que aqui a nossa função, a maior número que tem aqui como expoente de x é o 3. Então, se esse 3 aqui é o maior, ele que manda na função. Então, a gente tem aqui, ó, x elevado a 3. Quantas raízes vai ter? 3 raízes. Foi o que a gente encontrou. 1, 2, 3 raízes, tá? Se aqui fosse um x elevado à quarta, por exemplo, a gente teria que encontrar 4 raízes. Ia dar para fazer do mesmo jeito. Só ia ter um passinho a mais. Então, nesse exercício aqui, as raízes... Vou escrever aqui, né? As raízes... Elas são o quê? 0, 0 e 16. Foram os valores que a gente achou aqui. Certo? Aí a gente tem que analisar isso de acordo com o problema, tá?
ele está colocando isso aí como uma loja que vende peças. Então, não tem como uma loja vender 0 peças, né? Considerando que ela teve ou não um lucro. Então, não tem como ela vender 0. Então, essas duas possibilidades aqui a gente já exclui. São 2 zeros. A gente exclui as duas. E sobrou o quê? O 16. Tá? Então, ela vendeu 16 peças. Foram 16 peças vendidas. Que horrível fica a letra nesse negócio. Bom, só que não acabou ainda. Ele não queria saber quantas peças foram vendidas. Ele está pedindo lá no enunciado, vou voltar lá rapidão. A quantidade de peças vendidas no mês de janeiro corresponde a um número cuja soma dos algarismos é. Então, ele quer saber ali a soma dos algarismos. Então, aqui a gente tem que foram vendidos 16 peças. Tem que somar esses algarismos. 1 mais 6, que é igual a 7, tá? Então, lá no exercício, qual seria a alternativa? Letra C ali, ó. Então, somando esses algarismos, a gente ficou com a letra C. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não. Vocês conseguiram compreender? Ó, só repetindo Sim. rapidão, principalmente para a gravação ali, deixa eu ver se está gravando. Está gravando. A gente pegou a função que ele deu lá no exercício e analisou que, como ele não teve nem prejuízo nem ganho, então o valor do nosso f de x é 0, que lá no caso do exercício ele traz como L de x, vai ser 0. Então a gente iguala essa função a 0 e vai modificando para tentar encontrar os valores de x. Na primeira modificação aqui a gente encontrou x igual a 0, né? Colocando x em evidência. Na segunda modificação aqui embaixo a gente encontrou o x igual a 0 de novo, porque colocou novamente o x em evidência. E aqui na terceira modificação, pegando só o que está aqui dentro, a gente conseguiu achar o valor de 16 para o x. Então, quais eram as raízes dessa função? 0, 0 e 16. Como no exercício ele está dizendo que é uma loja de peças, então ele vendeu e conseguiu a mesma quantidade que ele pagou para comprar o que ele precisa para fazer as peças. Então, ele vendeu alguma coisa. Então, esses zeros aqui a gente pode excluir na loja de peças, porque ele vendeu alguma coisa. Exclui os 2 zeros e nos sobra somente o x igual a 16. Se ele vendeu 16 peças, a gente soma lá os algarismos, que é o que está pedindo no exercício, né? Ele está perguntando qual é o número. O que resulta se somar os algarismos dessa quantidade de peças, a gente soma 1 mais 6 igual a 7 para chegar no resultado final. Tudo bem? Tá ali, ó. Letra C. Não ficou nenhuma dúvida, então, né? Eu vou dar mais um minutinho aí para quem estiver terminando de copiar e aí a gente passa para o próximo exercício. Vamos lá, então, pessoal. Vamos dar continuidade. Vou voltar lá na apresentação. Vamos para o próximo exercício aqui, tá? Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem resolver e aí a gente faz junto, tá? Vamos lá.
Alguém conseguiu? A exceção de quem eu tinha suposto aí que era D. Alguém mais conseguiu fazer? Chegar em alguma alternativa? Eu, professor, Qual alternativa você chegou? D. Também D? cheguei a D. É a D. D? Também acho que é a D. Letra D. Tá. Então a gente tem aí parte da turma com a letra B e parte da turma com a letra D. Aí vamos resolver então. Ver qual das duas é. A resposta certa é uma das duas mesmo. Vou apagar aqui para a gente começar a fazer. A borracha desse negócio aqui podia ser maior. Pronto. Vamos lá então. Alguém mandou alguma coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhada. Letra D também. Então tá todo mundo entre a B e a D. Então vamos ler primeiro aí o enunciado, né, da questão. Vou voltar ali. No mês de fevereiro, um estudante comprou 4 cadernos iguais e 5 lápis do mesmo modelo e marca, e pagou um total de R$ 87. Em agosto, percebeu que os preços dos cadernos e dos lápis estavam iguais aos que ele havia comprado. Então, resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis, pagando R$ 60 pelas mercadorias. Qual o preço em reais de cada caderno comprado? Então, vamos lá. A gente tem aí um sistema, né? A gente vai chamar de X e de Y, tá? Os cadernos e os lápis, para facilitar, né? Que X e Y a gente está mais habituado a escrever na matemática. Então, vou colocar aqui, ó. X, ele vai ser os nossos cadernos, tá? Cadernos. Y vai ser os nossos lápis. Tudo bem? Beleza, então a gente já tem aí uma forminha de identificar os dois. Aí ele está dizendo ali na primeira parte do problema que ele comprou 4 cadernos, tá? Então, 4x, né? Nosso caderno aqui é X. Ele comprou 4 cadernos. Mais o que ele comprou? 4 cadernos mais 5 lápis, né? 5Y, né? Nossos lápis ali a gente está chamando de Y. Então, ele comprou ali, ó, em números, 4x mais 5y. Foram 4 cadernos mais 5 lápis, tudo bem? E quanto que ele pagou nisso tudo? 87. Todo lado anunciado. Então, 4x mais 5y igual a 87. Quando ele voltou em agosto, né, ainda do problema, ele comprou 3 cadernos, ou seja, 3x mais 2 lápis, 2y. E dessa vez ele pagou 60. E estava o mesmo preço, né? É isso que ele diz lá. Beleza, então a gente tem aqui o nosso sistema, tá? A ideia inicial é que o aluno saiba ler o exercício e, a partir daquele exercício, montar um sisteminha aí de equações. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, tá? Para resolver esse problema, vocês podem resolver de outra forma, claro, mas que eu achei que ficaria mais fácil para vocês entenderem, é multiplicar essas equações para a gente poder ficar só com x. Porque lá no exercício ele está querendo saber o valor dos cadernos. Só isso. Ele não quer saber o valor dos lápis. Então, esse y aqui a gente pode excluir. Só que a gente não pode simplesmente arrancar ele daqui. A gente tem que tentar mexer aí de forma matemática, de forma algébrica, para tentar sumir com o nosso y aqui. Então, vejam só como eu fiz. Esse primeiro problema aqui, a primeira equação, eu vou multiplicar ela por 2. Certo? E a segunda equação, eu vou multiplicar ela por menos 5. A equação inteira. Então, quanto que vai dar isso?
Vou passar o risquinho aqui. Vamos lá. Agora a nossa equação vai ficar. Ó, vamos multiplicar essa primeira equação toda por 2. Então, 4 vezes 2, 8. Então, nós vamos ficar com 8x aqui. 8x mais. Multiplicando aqui, ó, 5 vezes 2, 10. Então, 10y igual 87 vezes 2, 174. Pronto, isso aqui é aquela primeira equação ali, só que multiplicada por 2. Beleza, salva ela aqui. Vamos para a segunda equação. A segunda eu estou multiplicando ela por menos 5, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes o menos 5. Quanto que fica, pessoal? Vocês lembram como é que faz aí multiplicação com número negativo? Quanto que fica esse 3 vezes o menos 5? Menos 15? Não deu para ouvir. Mais com menos dá menos, né? Então seria menos 15? Isso, perfeito. Menos 15. A gente multiplica, né? 3 vezes 5, 15. Aí mais com menos, menos. Então vai dar menos 15. Menos 15x mais. Aqui nós temos 2 vezes o menos 5. Quanto que vai dar? Menos Mesmo 10? Isso, menos 10. Então, eu colocaria aqui, ó, mais menos 10. Aí, para facilitar, mais com menos vai dar menos. Então, vamos colocar direto aqui, ó. Menos 10y. E isso vai ser igual. 60 vezes o menos 5 vai dar menos 300, tá? Beleza, nós temos aqui a primeira equação multiplicada por 2 e a segunda equação multiplicada por menos 5. O que a gente pode notar aqui? Ó? Vou passar o risquinho aqui de novo, né? A gente já vai colocar o resultado. Então, vejam só aqui, ó. Olhem só para o que está acompanhando o y. Nós temos aqui mais 10, menos 10. Qual que é o resultado disso? Mais 10 menos 10. Como que fica, pessoal? Menos 20? Não. Ou A 0? gente tem, ó, vê como se fosse dinheiro. Nós temos 10 reais e gastamos 10 reais. Com quanto que a gente fica? 0. Zero. Então, aqui, ó, cancela os dois. Mais 10 menos 10, 0. Vai sumir. Agora, aqui no x, nós temos 8 menos 15. Quanto que vai ficar? Nós temos 8 reais e gastamos 15. Quanto que a gente ainda fica devendo? Menos 7? Isso, menos 7. Menos 7. Opa. Vou trocar de cor aqui. A gente vai ter aqui, ó, menos 7x. Aí aqui, ó, ficou 0 do y igual 174 menos 300 vai dar menos 126, tá? Beleza, então agora é só descobrir esse valor de x aqui, ó, passar para o outro lado. A gente tem aqui, ó, menos 7x igual a menos 126. Beleza, a gente tem um xzinho aqui, né? É só isolar. X igual menos 126. Opa. X igual a menos 126 sobre, aí aqui o 7, ele está negativo e multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo e positivo, né? Tudo bem? Vocês entenderam o que eu fiz aqui de uma parte para outra? Conseguiram entender? Uhum. Eu fiz aqui para cá? Tá. Então, o nosso x vai ser igual a 18, tá? Então, vamos voltar lá no exercício e ver se tem aqui, ó, alternativa B, tá? Então, assim, a gente encontrou aqui o valor de x, né, como 18,
E aí, pegando e colocando em contexto, seria o quê? R$18, né? Que seria o preço do caderno. A gente podia pegar esse x e colocar aqui em alguma dessas equações para achar o valor de y, né? Que seria o valor que ele pagou nos lápis. Só para a gente ter certeza. Mas o exercício não pede isso. Ele só quer saber o valor dos cadernos, então acabou aqui. Tudo bem? Letra B. Ficou alguma dúvida? Ó, só repetindo aí. A gente chamou os cadernos de X e os lápis de Y. Aí a gente analisou lá o enunciado. Ele falou que da primeira vez ele comprou 4 cadernos mais 5 lápis e isso deu 87. Da segunda vez que ele foi lá, ele comprou 3 cadernos mais 2 lápis, isso deu 60. Tudo bem? E aí a gente ficou com esse sistema, com 2 equações, 2 variáveis. E aí, para resolver, eu preferi sumir com esse y, né? Multipliquei a primeira equação toda por 2 e a segunda equação por menos 5. Tá aqui, ó. Multiplicado por 2 a primeira, multiplicada por menos 5 a segunda. O nosso y ali some, né? Fica mais 10 menos 10, 0. A gente fica só com o x. 8 menos 15 menos 7x igual a menos 126. Resolve essa equaçãozinha aqui do outro lado, né? A gente tem só o x, é isolar ele e achar o valor. Isolando ele, achamos o valor, acabou a questão. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Certo, então. Vamos passar para o próximo aqui. Deixa eu colocar para apresentar. Tá, vamos lá. 5 minutinhos para resolver esse, tá? O último exercício de hoje. Vou dar esses 5 minutinhos para vocês resolverem. Aí a gente resolve junto. A resolução desse aí é bem rapidão, tá, pessoal? Então vai dar tempo. Vamos lá. 5 minutos a gente resolve. Tentem fazer, tá, pessoal? Não fiquem esperando. Tentem fazer, tentem resolver, entender. Qualquer coisa que vocês conseguirem ir na direção do exercício já é uma coisa boa, tá? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí. Gravar, tá? Agora eu comecei a gravar, eu vou ler do início. Uma empresa de materiais de construção vende tijolos maciços ao preço de R$ 5,50 por decímetro cúbico. Cada tijolo maciço, com formato de um paralelepípedo retângulo, possui 5 centímetros de largura, 12 centímetros de altura e 24 centímetros de comprimento. Sabe-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Ao comprar 150 desses tijolos, uma pessoa pagaria em reais. Bom, parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente vai ver que não é tão difícil assim. Vamos lá para o quadro. Tudo que a gente precisa saber está aí nesse enunciado, tá? Porque alguns dos outros exercícios tinham uma formulinha ali que não estava no enunciado, mas que para resolver precisava saber. Outro que tinha ali uma relação matemática que não estava no enunciado, mas a gente precisava saber. Nesse aí está tudo aí no enunciado. Não tem nada para tirar da cartola. Então, vejam só. Primeiro, a gente tem lá o volume do tijolo. Ele está dizendo que ele tem, ó. Ou está ali, ó. Ele tem 5 centímetros de largura, 12 de altura e 24 de comprimento. Então, para a gente saber qual que é a dimensão exata dele, é só multiplicar os 3, né? Então, vamos lá. Para a gente saber o volume do tijolo, né? Esse volume vai ser igual ao quê? 5 vezes 12 vezes 24, tá? Quanto que vai dar isso aqui? Quem pode fazer rapidão aí? 5 vezes 12 vezes 24. Pode usar a calculadora se tiver. $1.440. Isso. 1.440, tá? Isso é o quê? Centímetros cúbicos, tá? Porque é volume. Então, se é volume, centímetros cúbicos. Beleza.
Agora, para a gente saber quanto equivale aí desse 1.440 centímetros cúbicos para chegar em decímetros, porque ele está falando que ele vende por decímetros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui, do outro lado, um rascunho. Tá? Esse rascunho não precisa colocar aí. Ele diz ali no enunciado, vou voltar ali na questão, 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Tá? Vejam só. 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Então, disso aqui é só andar a vírgula, né? Para chegar em decímetro. Ó. Se é 1.000, ele anda a quantidade de zeros, né? Então, tem 3 zeros aqui. A vírgula está no final, né? Porque não existe. Então, a gente vai andar aqui, ó. 1, 2, vai marcar aqui no 1, tá? Então, vai ficar quantos? Esse volume, vou botar aqui para o nosso preto. Esse volume vai ser 1,44 decímetros cúbicos, tá? Só andamos a vírgula aqui. Tudo certo até aqui? Tá. Agora, a gente precisa saber o quê? O preço. Quanto que vai ser esse preço? A gente tem que multiplicar o volume do tijolo, vou grifar aqui, ó, o volume que a gente já encontrou aqui, pelo preço do tijolo, ó, vou aqui no exercício, preço do tijolo, ó, 5,50, né? Então, aqui, ó, vou colocar o preço do tijolo em reais. É 5,50. Vou colocar só 5,5, tá? E, por último, a quantidade de tijolos. Então, voltando ali no exercício, quantidade de tijolos que ele vai comprar, 150, ó, tá aqui. Então, a quantidade aqui, Q de quantidade, 150 tijolos. A gente precisa só multiplicar tudo isso, né? Para saber o preço final. Vamos colocar aqui, ó. O nosso preço final que ele vai pagar vai ser quanto? Volume do tijolo, 1,44. Vezes. Preço do tijolo, está aqui, 5,5. É 5,50. Vezes. Quantidade de tijolos, está aqui, 150. Quem pode fazer rapidão essa multiplicação para a gente? Pode usar a calculadora. 1,44 vezes 5,5 vezes 150. Mil cento e 1188, professor. Alguém pode repetir? 1188. Isso, 1.188. Ou seja, D. Isso, alternativa D, né? 1.188 vai cair lá para a gente na alternativa D. Ó, só esse lado aqui, que é as contas que a gente precisou fazer. Esse aqui é rascunho. Vou até apagar. Bom, então era só isso, pessoal. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Por mim, não. Não? Então, quem quiser tirar dúvida, pode perguntar, tá? E quem não tiver dúvida, vocês já estão dispensados. Com 3 minutinhos aí de antecedência. Tudo certo, então? Boa tarde, tá, pessoal? Boa semana para Tchau, vocês. professor. Boa semana, professor, também. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, boa semana.